Olá pessoal, eu sou a Lei Alves e o meu vídeo de hoje é para você que tem medo de dirigir. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, como que foi, né? E eu tô indo agora pro meu trabalho e eu vou conversando com vocês no caminho, né? Pra mostrar minha história, como é que foi, pra ajudar você que tem a sua carteira há muito tempo, não dirige ou tirou há pouco tempo e tá com medo de dirigir. Isso é normal, todo mundo que tira a carteira tem medo sim no começo, né? E o importante é que vocês vá assim mesmo com medo, né? Porque a minha primeira vez foi assim, eu mesmo com medo, eu fiquei uns 6 meses sem querer pegar o carro, né? O carro na garagem eu não pegava por conta de medo, que eu não sabia nada. Quando eu tirei minha carteira, eu não sabia nada. Eu só sabia mesmo colocar a chave e pronto. Então, e eu venci, porque assim, quando você tem a tua, por exemplo, você tem tua habilitação, você tem seu carro, você vai para onde você quiser. Isso é muito bom. É complicado quando, tipo, você tem o carro e você precisa sempre de alguém. Você tá sempre esperando alguém, isso é muito ruim. Era o que acontecia sempre comigo. E eu precisava ir no lugar e tinha que estar esperando o meu marido chegar pra gente poder ir. Então era muito ruim. Aí tem aquele negócio, espera um pouquinho, agora eu não posso. Depois nós vamos, né? Então ficava assim. Aí eu comecei, um dia eu vou e não vou esperar, precisar esperar por ninguém, né? E foi assim que começou. Então, agora eu tô indo pro meu trabalho. São 6 quilômetros e pouco daqui lá. E vocês vão comigo e eu vou passando a minha experiência, como que foi, como que eu venci o meu medo, tá bom? Então, vamos lá. Só um pouquinho pra mim sair aqui. Então, foi assim, no começo eu nunca pensei em tirar minha carteira, né? Na verdade, nunca pensei em tirar. Porque eu vim de uma cidade pequena, então a gente tem um pensamento muito pequeno e tudo é muito perto também, então eu nunca passou isso pela minha cabeça, né? Mas quando eu cheguei na cidade grande, tudo era muito longe, né? Então eu falei, o meu serviço não era tão longe, mas o ônibus dava muita volta. E eu sabia que de carro eu ia fazer bem menos tempo, que nem agora mesmo. Eu trabalho num bairro próximo, mas se eu fosse de ônibus eu teria que pegar aí 2 conduções, ia gastar uma hora e pouco. De carro eu faço em torno de 15, 20 minutos, dependendo do jeito que tiver o trânsito. Então, eu resolvi tirar minha carteira, até pela questão que eu falei. Às vezes eu precisava e eu pedia para meu marido, ele falava, ele nunca disse não, né? Mas aí ele uma hora não podia, outra hora tinha que esperar e eu gosto de fazer todas as coisas na hora, sou um pouco apressada assim. Aí eu tomei a decisão de tirar minha carteira, daí eu fui pra autoescola, fiz tudo passo a passo, como eu não sabia de nada, né? E comecei o meu procedimento. Na primeira, eu não passei nessa autoescola, eu fiz carro e moto, passei de moto. E o carro eu reprovei 3 vezes nessa autoescola de carro. A primeira vez de moto eu passei e o carro eu reprovei durante 3 vezes. Porque assim, eu ia lá, aprendia do jeito que, como eu não tava nervosa, ele me ensinava, tal, passava. Aí lá no nervoso, eu não conseguia passar. E fiquei nisso. Eu reprovava. Até que eu resolvi, falei, não vou mais tirar não vou querer mais a minha habilitação
categoria B, vou ficar só com de moto mesmo, né? Mas eu sempre quis, porque aqui onde eu moro chove muito, então moto não é tão legal, né? Mas eu fiquei. Aí depois de 6 meses eu fui pra outra. Fiquei 6 meses, durante 6 meses fiquei com a minha habilitação de moto. Não andava de moto, até hoje eu tenho o que, 1 ano e pouco que eu tenho a minha habilitação de moto e eu nunca andei de moto. E daí eu fui pra outra autoescola pra pedir a inclusão, né? A inclusão é mais rápida, é mais barato. Como não tinha 1 ano ainda que eu tinha feito o outro procedimento, foi só fazer a inclusão, saiu mais barato. Em poucos meses também eu terminei. Então foi assim, daí eu fui pra outra autoescola. Chegando lá, fiz todo o processo direitinho que tinha que fazer. E um rapaz muito prestativo, muito assim, ele não era muito paciente não, falo pra ele até hoje, né? Às vezes eu tinha até medo dele, mas foi o jeito dele, eu entendi, eu nunca reclamei com ele por causa disso, só que eu entendi que ele queria que eu passasse. E aquele medo que eu tinha que perder também. Porque quando vinha um carro, a preferência era minha. Só que quando vinha um carro, eu tinha medo, eu parava, eu achava que ele não ia parar. Daí ele foi conversando comigo bastante sobre esse caso, né? E eu fui indo. Aí a gente fizemos a baliza lá, né? E só que ele me preparou, ele me ensinou a fazer a baliza e ele me ensinou também como fazer, se no caso lá com o nervoso eu errasse, eu saber como fazer. Na outra autoescola foi assim, me ensinou a fazer a baliza. Se eu ficasse nervosa, me perdesse, eu não sabia o que fazer. Então se eu sabia fazer aquilo, e o que acontecia era isso, eu fazia a baliza normal, dentro de 5 minutos, que é 5 minutos, né? Não sei agora como que é, mas quando eu tirei era 5 minutos. Dentro de 5 minutos na aula lá da autoescola eu conseguia fazer 3 balizas. Em 5 minutos no Detran eu não fazia uma. Então nervosismo, tipo, e como eu só sabia fazer aquele passo certinho pra passar, e na hora do nervoso eu não sabia o que fazer, aí eu não passava. E é nessa outra escola, a outra escola, na outra que fui, ele ensinou certinho como eu fazer e depois como eu fazer se caso eu ficasse nervosa e me perdesse, né? Que tudo tem que ter o jeito, né? Quem já tirou a carteira sabe do que eu tô falando. Então tem tudo os macetezinhos lá, né? E aí, tudo bem. Fiz na autoescola. E ele mesmo falava assim, eu sei que eu sou chato. Eu sei que sou chato, mas eu não gosto que meus alunos nem reprovem, né? E eu entendi. Daí foi marcado meu exame, que era o primeiro exame dessa autoescola que eu tinha trocado, né? Não é mais aquela outra, eu tinha trocado. E foi marcado meu primeiro exame. E eu passei de primeira nessa autoescola, passei de primeira, né? Então foi muito bom, assim. Nossa, fiquei super feliz. E aí depois que eu tirei a minha carteira, eu fiquei mais uns 4 meses sem dirigir, porque eu tinha medo. Aí quando foi um dia, eu precisei ir no mercado comprar umas coisas e o carro tava em casa, né? E eu com medo, eu falei assim, quer saber? Eu vou com medo mesmo, porque se eu não for com medo, eu nunca vou pegar o carro. E fui pro mercado. Desse dia pra cá, eu não comecei a ir trabalhar de carro, comecei a fazer tudo de carro. E, nossa, e foi muito bom. Então, assim, é normal que você esteja medo, assim. Todo mundo vai ter medo no começo, que tem as minhas amigas que estão tirando agora, outras tiraram recentemente e falam assim, eu tô com tanto medo de pegar o carro. Eu falei, é normal, mas você só vai perder o teu medo quando você realmente pegar.
enquanto você, na tua primeira vez, vai ser com medo, né? Então, você tem que ir, não adianta. Então, se você não pegar, ficar lá por medo, não tem como. Outra coisa que eu digo também, assim, é claro que tem muitos maridos pacientes, mas eu acredito que seja a minoria, né? A maioria dos maridos, ele tipo assim, eles não tem aquela paciência. Então, assim, eu não aprendi nada com meu marido, nada. Porque até uma vez antes, bem antes de tudo isso, ele até tentou me ensinar, mas daí eu vi que eu tava ficando traumatizada. E aí eu não quis mais. Então, simplesmente parei. Então, e a minha tia também, ela tentou a mesma coisa. Por pouco eles morrem os dois, porque ele deu um grito com ela lá e ela, ao invés dela pisar no freio, ela acelerou, né? Que ela se assustou e por pouco os dois não morrem. Então é assim, se você não sabe dirigir, ou você arruma uma amiga assim pra te ajudar no começo. Se você mora num lugar tranquilo, se não mora num lugar tranquilo também não compensa muito não, porque é ruim dirigir no trânsito e tal. Ou você vai pra autoescola e aprende lá, porque lá eles têm paciência, eles sabem certinho, né? Claro, como eu te falei, você vai ter que escolher a autoescola, porque se você for que nem eu, no meu caso, você vai precisar de alguém que tenha bastante paciência. E nem todo instrutor tem paciência e jeito, né? Então, essa é a minha dica pra vocês. Agora eu tô indo pro meu serviço, vou tranquilamente, não tenho mais medo. Nos primeiros dias que eu vim, eu tinha muito medo, né? Tá até o negócio aqui do celular tá pesado, ele tá baixando, mas nos primeiros dias eu tinha muito medo, né? Hoje não. Tudo você vai superando. Dia de chuva, dia de muito trânsito. Eu tinha muito medo, por exemplo, quando eu ia no caso, pegar uma rua que tinha uma subida, que aí tinha um farol. Nossa, eu tinha muito medo de parar e o carro morrer. Como já morreu? Que morre, porque você não tem experiência. Tudo é experiência na tua vida, tudo. Não adianta você, né? Pode ser que você no primeiro dia você vá lá e consiga parar no sinal, arrancar o teu carro e não morrer. Pode ser, né? Mas a maioria acontece de morrer mesmo, e é normal. Liga o teu carro de novo e vai embora. O máximo que vai acontecer é alguém buzinar. Tudo bem, é ruim, é chato. Nossa, eu ficava muito triste quando alguém buzinava, me dava aquele negócio assim, falei, ai meu Deus. Mas não, hoje eu sempre, claro que eu procuro fazer sempre o certo, né? Sinalizar sempre antes, essas coisas assim. É bom você trabalhar sempre, fazer sempre o certo, pra você não se prejudicar e não prejudicar alguém. Mas assim, às vezes quando acontece, eu sempre tenho alguém apressado. No começo eu recebia muita buzina, né? Porque tava aprendendo, andava devagar e tal, e eu ficava muito assim. Hoje, às vezes, um ou outro, assim, um apressadinho, né? Mas eu não ligo muito, não. Se eu tô na minha mão, você tem as tuas duas mãos. Quem vai em mais velocidade e quem vai em menos. Se você não quer andar mais devagar, pega a tua mão e pronto. Os outros que desviam de você. E é assim que funciona. Então, você cuidar, tenha sempre a tua distância, mantenha a distância do outro carro, né? Porque você nunca sabe quando ele vai frear de vez o que tá acontecendo na frente. Então, você tem aquela distância e vai embora. E é assim que funciona. Então, e é isso que eu quis passar pra vocês, porque assim como eu, tem muita gente que também tem medo, né? De pegar o carro, de sair. Mas é normal. Tem umas pessoas que se enfiam na tua frente do nada, que nem aconteceu aqui agora. Mas você tem que estar preparado para tudo isso. O que eu sempre faço, e que eu aconselho, se no teu serviço você gasta 15 minutos para você ir, sai meia hora antes. Porque você sai sem pressa, né? E quando você tá com pressa, sempre tem alguém à tua frente com pressa, é aí que acontecem as coisas, né? Então eu sempre saio antes. 15 minutos, eu saio com meia hora, 25 minutos antes aí, para que dá tempo tranquilo, né?
horário que eu vou trabalhar também não é horário que tenha muito trânsito. É claro, né, que acontece um dia ou outro aí de ter trânsito no meu horário, mas normalmente não tem. Então é assim. E daí depois desse dia eu agora vou, quando eu preciso ir no mercado eu vou, às vezes meu marido tá trabalhando, às vezes vai de ônibus, que nem agora mesmo ele tá indo de ônibus. E aí a gente gosta de fazer as compras juntos. Eu vou no mercado, fico lá já adiantando as compras, esperando ele. Coisa que antes eu tinha que esperar ele chegar em casa pra pegar o carro e a gente ir. É muito chato isso, sabe? Tipo, o carro já chegou a ficar em casa 6 meses parado, tipo, assim, né? De trabalho, né? Porque ele ia trabalhar e ele tinha moto antes, ele ia trabalhar de moto e eu ia trabalhar de ônibus e o carro ficava lá em casa. Então é bem, tipo, estranho assim até. E eu já tinha até a carteira, né? Antes Bom, bem antes disso eu não tinha carteira ainda, mas eu nunca tive interesse. E depois disso, que também aconteceu, de eu ter a carteira e o carro ficar lá em casa e eu simplesmente não pegar, por causa de medo. Então é isso. Você que tem medo, pegue mesmo. Vença os seus medos. Você tem que vencer os seus medos. Porque senão é complicado, né? E meu celular caiu aqui agora porque o meu suportezinho não tá muito bom. Vou dar uma ajeitada aqui, né? Consegui arrumar meu celularzinho que tinha caído, né? Fiz a curvazinha ali, ele tem que comprar um suporte melhor, que esse suporte tá bem ruimzinho. E continuando nossa conversa é isso, eu já tô quase perto. Falta só mais um minutinho eu chego no meu serviço. Agora o celular começa a mexer muito, porque aqui no bairro, eu trabalho no bairro Nobre, né? Mas as ruas daqui é triste, né? É tudo, eles colocam os pedacinhos, eles não fizeram um asfalto bem. Às vezes até eu brinco, eu moro no bairro mais simples, igual, nossa, como é bom morar no bairro mais simples, porque o bairro onde eu moro, nossa, a rua é muito bem feitinha. E aqui onde eu moro, nossa, parece que a gente tá andando a cavalo, de tanto que o carro fica, tipo, balançando, né? Então é isso, o que eu quis passar pra vocês foi isso, a minha experiência quando eu tirei minha carteira, né? E se vocês gostarem desse vídeo, vocês não se esqueçam de se inscrever, de dar o seu joinha, né? E comentem, né? Para que eu possa estar fazendo mais vídeos como esses, né? Viajando para mais longe. Então, é isso. Ai, esse suporte não tá legal hoje. Já tô pertinho, só vou dar uma encostadinha aqui pra mim encerrar esse vídeo. Bom, pessoal, então eu cheguei no meu trabalho, né? Vou dar uma mostrada aqui pra vocês onde que eu trabalho, aquela casa ali que eu trabalho. Então, eu tô entrando agora, né? E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, me ajudem para o crescimento do meu canal, né? E é isso aí. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.